Fala galera, estamos aqui para resolver com vocês 3 questões do simulado molde Sesumar e de acordo com a biologia que eu trabalho com vocês, as questões que abrangem o meu conteúdo são as questões de número 45, 49 e 50. A questão 45 é sobre fecundação. O professor fez um esquema aqui do útero, das tubas uterinas e já com a presença do ovócito após a ovulação. Logo após o processo ejaculatório, que ocorre a nível de final de canal vaginal, mas a entrada aqui já do colo uterino, parte do sêmen acaba se perdendo para a tuba do qual não se encontra o ovócito. E uma outra parcela desses milhões de espermatozoides acabam indo para o caminho da presença do ovócito. Eu vou tirar daqui este ovócito e vou colocar ele aqui para vocês, ó. Então aqui você vai estar literalmente tendo a presença do espermatozoide. Então o professor está esquematizando aqui o espermatozoide, o núcleo, aqui as mitocôndrias que movimentam o flagelo e aqui existe uma cápsula no espermatozoide originada pelo complexo de Golgi que nós chamamos de acrosoma. Dentro do acrosoma existe uma grande quantidade de enzimas, entre elas a de destaque pela sua quantidade está a enzima hialuronidase. Beleza, moçada? Pro lado de cá o professor vai esquematizar agora a presença do ovócito. Lembrando que a mulher ovula ovócito de segunda ordem. Então aqui você está visualizando, ó, as chamadas células foliculares, ok galera? Olha lá, células foliculares que saíram do próprio ovário durante o processo de ovulação. Esta camada de células foliculares, estou fazendo 2, mas são várias camadas, é o que nós chamamos de coroa radiata. Coroa radiata. Aqui nós vamos encontrar uma camada de glicoproteína. É uma camada de proteína associada a carboidrato e que nós chamamos isso aqui de zona pelúcida. E aqui de fato encontra-se a célula óvulo, que na verdade não é bem célula óvulo. Ela é uma célula chamada de ovócito, mas ovócito 2. Este ovócito 2, ele está paralisado na metáfase 2 da meiose 2. Está paralisado nesta etapa aqui. É uma célula haploide, já é uma célula com 23 cromossomos, mas ela está com a meiose não finalizada. Então ela está com seus cromossomos literalmente posicionados numa situação bastante visível, que é a chamada metáfase, cromossomos totalmente espiralizados, condensados, com visível dicromátides irmãs. Maravilha! Quando o espermatozoide chega nesta região, ele é meio que atraído por estas células, porque parte destas células estão sendo desintegradas. Então elas criam uma substância, uma quimioatração, e o espermatozoide ele vai ter que literalmente passar por esta barreira. Quando ele chegar na zona pelúcida, existe uma proteína específica na zona pelúcida que é chamada de ZP3. E é esta proteína específica que o espermatozoide vai conseguir fazer, na verdade, uma desnaturação e conseguir com isso entrar nessa região. A enzima que vai favorecer a entrada pela ZP3 é justamente a hialuronidase. Então, quando o espermatozoide aqui chega, a sua enzima, liberada nesse momento, consegue desnaturar a ZP3 e isso abre um caminho para o espermatozoide penetrar. Há uma desnaturação e ele consegue penetrar. Ao chegar aqui na membrana do ovócito, ele possui uma proteína de membrana que é chamada de fertilizina. E a fertilizina vai juntar com proteína de membrana do próprio ovócito.
É isto que faz com que o micronúcleo, ou seja, o pronúcleo do espermatozoide, consiga entrar dentro da célula e ela com isso consegue finalizar a meiose 2 e fazer a fusão dos núcleos gaméticos do espermatozoide e do ovócito a fim de formar o zigoto e dar o desenvolvimento. Porém, é importante dizer que a célula ovócito, ela possui muitos grânulos corticais. Estes grânulos corticais apresentam enzimas do tipo enzimas proteases. Estas enzimas, elas estão preparadas para fazer um bloqueio para que novos espermatozoides não penetrem na célula. Então, assim que o espermatozoide, através da proteína de membrana fertilizina, se junta com proteína de membrana do ovócito, há uma mudança na polaridade dos íons sódio e potássio, o que promove uma despolarização da membrana. Essa despolarização faz com que esses grânulos se fundem com a membrana e libere suas enzimas, e estas enzimas, liberadas por esses grânulos, acabam modificando todas as proteínas ZP3 e com isso nenhum espermatozoide consegue mais penetrar. Vamos para a questão agora então. Vamos lá, uma retomada. Ele diz assim, ó, ele dá uma charge aí, mostrando para você o óvulo e muitos espermatozoides querendo entrar, e diz assim, ó, nesta charge, o óvulo barra a entrada de vários espermatozoides para o seu interior, a fim de impedir a poliespermia. Afinal de contas, na nossa espécie, nos mamíferos, acontece a monospermia, apenas a entrada de um. Aí ele diz assim, assinale a alternativa que corretamente justifica esse ato. A primeira alternativa, letra A, diz assim, a alteração da polaridade elétrica da membrana plasmática ovular aos íons sódio e potássio, antes da fecundação, o interior plasmático do óvulo é carregado positivamente, gerando uma onda de polarização por toda a superfície do óvulo, impedindo que outros espermatozoides se unam a ela. A alteração da polaridade elétrica da membrana plasmática ovular aos íons sódio e potássio não é antes da fecundação, é justamente após a fecundação, quando o espermatozoide se junta com o óvulo através da proteína fertilizina, há uma alteração de passagem de íons sódio e potássio, promovendo uma despolarização, o que faz com que os grânulos corticais liberem suas enzimas proteases, alterando a ZP3 da camada pelúcida e nenhum espermatozoide mais atravessa. Portanto, o erro aí é que não é antes, e sim após a fecundação. Letra B. Com a entrada do primeiro espermatozoide e a polarização da membrana ovular, as enzimas dos grânulos corticais atuam sobre a membrana pelúcida, alterando os receptores presentes ao envoltório ovular, os quais perdem a capacidade de se ligar a outro espermatozoide. Na verdade, as enzimas dos grânulos corticais não vão alterar a proteína da membrana ovular, vão alterar a proteína ZP3 da zona pelúcida, impedindo que espermatozoides se aproximem do ovócito. Letra C. Na ejaculação são liberados cerca de 300 milhões de espermatozoides. Poucos atingem a tuba uterina e um só fecunda o óvulo, que se encontra na prófase 2 da meiose 1. Errado, que se encontra na metáfase 2 da meiose 2. Prófase 1 de meiose 1 é antes da maturação do óvulo. Letra D. O óvulo humano é um ovócito primário. O óvulo humano é um ovócito secundário e não primário. Mais um erro. Letra E. Alternativa correta. A reação acrossômica, o acrossomo, é um mecanismo que garante a entrada dos espermatozoides no óvulo e a ocorrência da fecundação. Correto. Nessa reação, o acrossoma do espermatozoide libera tais enzimas, como a hialuronidase,
que abre um canal na zona pelúcida, mais precisamente na proteína ZP3, por onde o espermatozoide penetra e atinge a membrana do óvulo a fim de fazer a fecundação. É isso aí, galera. Questão 45, alternativa correta, letra E.